Quando se fala de Black Pill, uma das ideias mais erróneas, mais falaciosas que nós podemos encontrar é a ideia de que ser Black Pill é ser completamente nihilista, achar que já não existe nada na vida, ter desistido da vida completamente e estar completamente derrotista. Esta é uma ideia errada e não é o que significa ser Black Pill, embora existam certos movimentos, certas ideias dentro da Black Pill que são apologistas deste género de pensamento. Ser Black Pill não é necessariamente pensar desta forma. E é sobre isto que queremos falar hoje. Porque ser Black Pill é, sobretudo, tal como os antigos gregos e romanos também faziam, acreditar ou reconhecer o papel da sorte, pura e simples, na vida dos indivíduos. É por isso que na Grécia, Roma Antiga, acreditavam em fortuna, até lhe deram uma forma de um ser mitológico para lhe dar expressão, digamos assim. Porque eles reconheciam que, embora o ser humano se pudesse esforçar, pudesse trabalhar, ele estaria sempre, invariavelmente, dependente de fortuna. E isto era algo dependente de todos, sejam mais fortes, mais fracos, mais ricos, mais pobres, com mais ou com menos influência na sociedade, com mais ou menos poder. Fortuna traçava sempre o destino de todos. Isto era algo comum a todos os seres humanos e era algo que humanizava o ser humano também, de certa maneira, o reconhecimento de tudo isto. Porque, apesar de todas as outras características que existiam, o vínculo à fortuna era algo comum a todos. E assim, ser Black Pill não quer dizer, de forma nenhuma, ser derrotista ou ter desistido, ou achar que o trabalho não leva a lado nenhum. Uma coisa não é dependente da outra. O indivíduo que é Black Pill pode ser trabalhador, pode ser determinado, pode estar com afinco na sua vida e pode reconhecer que o trabalho realmente tem um lugar. Ele simplesmente reconhece que o papel da sorte é maior do que aquele do trabalho. E não há nada de errado em reconhecer isso. Ele não se torna propriamente alguém preguiçoso simplesmente por reconhecer o papel de fortuna, o papel da sorte na vida. Simplesmente relativiza tudo, em vez de achar que o ser humano tudo pode e tudo consegue. E assim o indivíduo Black Pill sabe que o seu trabalho, o seu esforço pode ajudá-lo a prosperar, pode efetivamente ajudá-lo a prosperar. Mas ele também reconhece que muita gente, ou a grande maioria que sucedeu, foi devido a conhecer as pessoas certas, estar nos lugares certos, ter vindo de uma família com recursos monetários extensos, ou ter vindo de uma família que lhe proporcionou um bem-estar familiar que o fez florescer e não o rebaixou constantemente. Ou ser alguém que é fisicamente atrativo, ou alguém, como os americanos dizem, likable, uma pessoa que, naturalmente, de quem os outros gostam. Tudo isso é sorte, tudo isso são diferentes expressões da sorte. Nada disso é ensinado, nada disso é propriamente dependente da ação do indivíduo. Tudo isso é inato, tudo isso é sorte pura e simples. E todos esses elementos, ou a junção de alguns deles, é o que faz muitas vezes com que o indivíduo tenha sucesso. Obviamente esta é uma ideia desconfortável para aquelas pessoas que acreditam que o trabalho tudo pode e a hustle culture é o melhor que aconteceu ao ser humano, mas para alguém que já tem mais experiência de vida, passou por um bocado mais, sofreu mais, observou mais sobre a vida, essa pessoa consegue reconhecer que nós somos demasiado pequenos para termos um impacto sozinhos real no mundo. A sorte realmente comanda a nossa vida. No que toca a mulheres, principalmente a mulheres atrativas, e esta tem uma expressão ainda maior. Nós vivemos numa sociedade hoje em dia profundamente ginocêntrica, virada para a mulher e para o bem-estar da mulher. E a mulher que é atrativa, ela nunca
nunca irá conseguir compreender a experiência do homem médio. Ela nunca conseguirá compreender a rejeição constante, a humilhação, as sucessivas tentativas de o rebaixarem, todo o esforço extra que é preciso fazer para tentar chegar a algum lado, exatamente porque ele não teve a sorte de ter nascido com um monte de circunstâncias que o bafejavam com uma maior fortuna. Ela nunca vai conseguir compreender o prazer que outros têm em simplesmente lhe fazerem mal, em simplesmente o prejudicarem e fazerem com que ele tenha uma menor qualidade de vida. Ela nunca conseguirá compreender isso, porque devido à sua beleza física, toda a sua vida, ela encontrou gente que lhe quis dar prazer, a quis agradar, quis fazer com que a sua experiência de vida fosse uma melhor experiência, quis fazer com que ela se sentisse melhor. E é por isso que ela acredita piamente que ao homem médio basta apenas ser ele próprio, basta apenas pôr um sorriso na cara e toda a gente será boa para ele e as coisas naturalmente se compunharão na sua vida. Ela acredita nisso porque essa é a sua experiência de vida. Isso é aquilo porque ela passou a vida toda. Ela não conhece outra realidade senão essa. Então ela acredita piamente que ao homem médio bastará apenas ser assim. Ela não compreende que a sua beleza física é também uma expressão da sorte, da genética. E que tudo o bem-estar, tudo o que bem lhe aconteceu, vem desse único fator. Não da sua experiência, inteligência, saberes, da sua sagacidade, mas única e exclusivamente da sua beleza física. O mesmo para pessoas que são mais inteligentes. Quem nasceu mais inteligente do que outro, isso provém apenas da genética. E o que é a genética se não é apenas a inteligência? É por isso que o indivíduo inteligente não só deve, mas tem mesmo o dever moral de ter compaixão para com os outros indivíduos. Porque se ele é inteligente e consegue compreender o papel da sorte, então ele também consegue compreender que a sua inteligência não provém da sua ação. E o que o outro tem a menos do que ele, não lhe dá o direito de se achar superior. Exatamente porque a única diferença que separa a vida de um ou do outro, ou da inteligência de um ao outro, é apenas a ação de fortuna. O mesmo com um indivíduo que é dotado atleticamente e nasceu com uma genética superior, uma genética física superior. Ou até pessoas que têm um dom maior para o trabalho. O facto de ser mais trabalhador ou menos trabalhador provém da genética. Há pessoas, já houve estudos sobre isto, pessoas que nasceram com uma maior propensão para trabalhar, com uma maior vontade para o trabalho, e pessoas que naturalmente têm menos afinco neste sentido. Não é uma questão deles quererem ou não quererem ser assim. É uma questão genética, é uma questão puramente de sorte. Mas também ser black pill, para aqueles de vós que são crentes, pode ser algo profundamente cristão. Pois reparem, alguém que é crente, que sabe a pequenez do homem, sabe o quão o homem é falível, sabe o quão o homem é cheio de pecado e de defeito, compreende realmente que o homem não é o mestre do mundo, não é o mestre do universo. Compreende que o homem não é nenhum Deus, o homem não é nenhum ser superdotado. É um ser com mais inteligência do que os outros animais. É um ser, sim, criado à imagem e semelhança de Deus, mas também é um ser cheio de falhas, cheio de defeitos. Um ser que está fadado a errar e a falhar, a cair, a tropeçar e se assim o conseguir, a levantar-se toda a sua vida. O homem não é um ser superior, o homem não é um ser celestial. Só Deus é transcendente. Só Deus está acima de tudo isso. O homem não. O homem é apenas fraco, falível e muitas vezes perverso. Portanto, ser black pill, de certa forma, é acreditarmos que nós não somos nada no que toca a poder. Nós somos de Deus e estamos dependentes a Deus. E só Deus tem verdadeiro poder. Nós não temos realmente o poder para mudar nada, para fazer nada de especial no mundo. Nós podemos, na nossa pequenez, tentar, na nossa vida, ter um impacto positivo no mundo. E podemos conseguir fazê-lo.
mas não temos poder transcendental. Não temos poder para mudar o cosmos, para mudar o mundo como ele é. Não sozinhos. Não temos poder para transformar esta realidade. Portanto, a Black Pill pode ser também uma expressão de humildade. Dá-nos modéstia, dá-nos humildade, põe-nos de joelhos, mostra-nos a nossa pequenez e as nossas falhas. E dessa forma também pode-nos aproximar a Deus, ao verdadeiro poder, àquele que realmente é transcendente e pode fazer algo por nós. E portanto, é uma experiência de humildade, é uma experiência de nos mostrar a realidade sobre a vida e também nos dá uma relatividade sobre a vida e não nos permite pôr um ser humano acima do outro. Porque ao compreendermos o papel da sorte, nós compreendemos também que o que um tem a mais do que outro provém quase unicamente, ou muitas vezes, desse fator. Isso também faz com que os que têm menos não tenham tanta inveja dos que têm a mais, ou não vejam os que têm a mais como seres superiores, porque conhecem essa realidade, e àqueles que têm mais também lhes dá a humildade de saber: hoje estou assim, amanhã posso ser eu que estou na mão de baixo, porque não tenho o dom de prever o futuro, não tenho o dom de mudar a realidade. Tudo isto é sorte. O indivíduo que hoje está em cima, amanhã pode estar em baixo, e depois de amanhã pode estar em cima de novo. A Black Pill é apenas este conhecimento. Não é uma visão nihilista que nos diz que não devemos trabalhar ou nos aprimorarmos. É apenas o reconhecimento de que somos apenas, não mais, nada menos, humanos. Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam. E acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E uma vez que esta já é a 4ª vez que estou a tentar gravar este vídeo, daí vem o papel da sorte. Até uma próxima e fiquem todos bem.